convidado do Ligados na Tomada dessa semana, ele já tem carteirinha de sócio, tanto no Máquinas na Pan, quanto no Ligados na Tomada, e até no Pânico ele já esteve comigo. Marcos Camargo, do portal R7 e site Auto Show. Meu querido Marcão, tudo bem, Marcão? E aí, Alex, tudo bem? Tudo certo. É isso, né? É isso. Tem outras plataformas. Muitas vezes aqui, muitas vezes no Máquinas na Pan e muitas viagens juntos. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. A gente foi junto para a China o ano passado, para a China esse ano. E na sequência de China, do Xangai Auto Show, já teve, a gente tá até, é tanta viagem que a gente acaba esquecendo. Teve Patagônia com a Ford, né, que lançou a linha Tremor, tanto a Ranger quanto a Maverick, né? E agora com a GM não foi Los Angeles, não foi Dallas. Detroit. Foi Detroit. Exatamente. Os elétricos da Cadillac, os carros de luxo da GM. Coisa muito legal, Marcão. Então, eu vou começar meio com uma linha do tempo, né? Primeiro assim, o que a gente viu ano passado, que os salões de automóvel da China, eles se revezam entre Pequim e Xangai. O ano passado foi Pequim e agora foi Xangai. O que você viu de diferente no salão, no Xangai Auto Show, desse um ano de ato que teve para o Salão de Pequim? Bom, Alex, eu vejo que os elétricos, eletrificado chinês, ele vai ficando tecnológico rápido, vão mudando rápido os ciclos, né, de um ano de produto, e eles trazem sempre com preço muito acessível. Isso me chama muita atenção. E o posicionamento das marcas que não são chinesas, como a Audi, Volkswagen, a General Motors, elas perderam muito espaço na China, então ou elas lançam produtos de linha mais barata para competir, ou um carro do gosto do chinês, então elas também estão se movimentando muito. Então a gente viu lá a Audi, né, aquela com a letra maiúscula, né, que a gente fala Audi. Isso, por quê? É um carro mais jovem, né, eles achavam que a marca envelheceu, então eles criaram um produto para o chinês que é muito legal. Aí a Volkswagen também, ela tem lá os carros dela, a combustão, a linha elétrica, e vai criar uma linha mais jovem também, uma linha mais acessível. Então a resposta é muito rápida, né? Porque lá é um mercado de milhões, né? Tanto para exportar quanto para o mercado interno. Então eu já vi essa diferença de um ano de China, já deu para perceber. E uma coisa que eu não sabia, Marcão, e conversando com um guia da excursão, se a gente pudesse chamar assim, né? Que estava auxiliando a gente, que era um chinês, estudante universitário e que falava muito bem inglês, colocando a diferença que tinha, que ele já tinha visto ano passado. É fácil você diferenciar um carro eletrificado do a combustão. O eletrificado tem placa verde e o a combustão tem placa azul. Mas ele deu um diferencial para a gente nessa viagem, Marcão, bem interessante. O custo para ter uma placa de um carro a combustão, ou seja, antes de você comprar o carro, você tem que ter a placa. Que nem nos Estados Unidos, você é proprietário da placa, né? Custa $15 mil para um carro a combustão e $500 para um carro eletrificado. Exato. Além disso, Marcão, não sei se você lembra, $30 mil você tem que também mostrar para o governo, antes de comprar o carro, que tem você tem a propriedade do espaço, que custa $30 mil. Não em todas as cidades, mas nas cidades grandes. Sim, nas megalópolis, tem que ter um espaço para parar o carro, né? Sim, e ainda assim, a gente vendo um crescimento da frota, carros todos novos. Eu vi esses dias um filme muito antigo chinês chamado Red Corner, com Richard Gere, que ele é preso e tal, e mostrou o que acontecia há 15 anos atrás. Cara, era outra cidade. Não sei se você teve essa percepção de quão avançada está a mobilidade urbana, a infraestrutura viária, né? E a pluralidade de marcas que a gente vê permeando nas vias públicas. Que antes a gente via marcas europeias na China, aí elas se associaram com empresas de tecnologia da China e aí foram galgando espaço. Hoje, o chinês médio, até quem tem mais dinheiro na China, compra o carro da marca chinesa. Então ele compra Changan, ele compra Chery, ele compra lá Avatar, ele compra NIO, marcas, né, Zeekr, tantas marcas, e ele vai deixando de comprar Nissan, Toyota, Volkswagen, Ford. Todas elas estão se reinventando para continuar competitivas, né? Então você vê, é muito rápido isso. E outra coisa que pra gente também teve uma percepção diferente, que de um ano para cá, algumas marcas que já tinham anunciado chegaram no Brasil. Eu queria que você fizesse uma listinha. Ele é bom de fazer lição de casa, um Marcão muito melhor que eu, de memória. Ele pode ajudar nessa.
as marcas chinesas que chegaram para ficar no Brasil, que já estão com carros nas vias públicas. O ano passado, eu fui, né, pela primeira vez em muito tempo para a China, era muito anúncio, né? Então, por exemplo, a Zeekr, que nós fomos lá pela... Zeekr é uma marca do grupo Geely. Eles falaram, a Geely vai entrar, a Zeekr também. Deu um ano, a Zeekr já abriu concessionária, está vendendo carro, e a Geely fez a parceria com a Renault. A Geely tem um portfólio enorme de carros e já anunciou que vai estar aqui. A GAC, que o ano passado, no final do ano, eu vi os carros da GAC lá, tem parceria com a Toyota, por exemplo, e já lançou aqui 5 carros de uma vez. Concessionária com grandes grupos. O Moda Jayco, uma marca da Chery, também foi anunciado ano passado, agora já está vendendo carro. 2 bons SUVs aí. Que mais? A gente Leapmotor, né, que foi anunciada também. Stellantis. Já foi confirmada, nós fomos lá conhecer a Leapmotor, andamos nos carros deles. E é mais uma marca do grupo Stellantis. Fora a BYD, o ano passado, andamos lá nos Denza, né, nos carros das marcas que eles vão trazer, agora já está anunciado. Então, assim, também em um ano, as marcas chinesas estão com apetite aqui no nosso mercado. Eu acho que não é coincidência, Marcão, não sei se você concorda comigo, que o sucesso que tanto o GWM quanto o BYD fizeram no Brasil trouxeram algumas marcas que não olhavam para o nosso mercado. E quando começaram a perceber, né, o número bem grande, um número crítico de vendas, né, com volume e com carros já fazendo parte da nossa mobilidade, com fábricas abrindo no Brasil, acho que acabou trazendo outras marcas que não tinham um olho para o nosso mercado. Você enxerga dessa maneira? Enxergo, principalmente. Acho que quem desbravou o volume mesmo foi a BYD, né? A BYD Song é o mais vendido híbrido, né, do mercado, somar todos os modelos do Song. Elétrico também é BYD. É Dolphin Mini e depois o Dolphin. E aí você fala, há 3 anos atrás não vai lançar um elétrico no Brasil, não tem estrutura. Hoje esse mercado aí só de BYD, falando de uns 3 mil carros por mês que estão chegando. Se você for somar tudo, dá uns 4 mil por mês de todas as marcas. Então aqui desbrava, você vê que ela vem e avança rápido. Então eu acho que tem muitos nichos aí para crescer. Muito aí é rápido. E outra coisa interessante, parece aquela história que o mercado estava meio naquela zona de cruzeiro, velocidade de cruzeiro, uma zona de conforto com carros a combustão. E a chegada dos chineses da eletrificação acabaram mexendo também com o nosso mercado para outras marcas mais conservadoras, mesmo tendo lá fora uma parte do seu portfólio eletrificado, começaram a acelerar esse processo aqui no Brasil. É verdade. A gente viu isso da própria GM, a gente viu da Ford, a gente está vendo da Volkswagen, a gente está vendo da Renault. Então, eu acho que essa globalização, ela chegou no Brasil, né, impulsionando o nosso mercado também para ficar mais ligado na tomada, né? É verdade, mais ligado. Você vê o segmento, eu falo para muita gente, sim, segmento de SUVs médios. Você tinha um líder, que era o Compass, 8 anos líder. Esse ano, um eletrificado alcançou ele, Corolla Cross. No último mês, ele equilibrou, mas por pouco. Só que esse mercado, o consumidor já quer o híbrido ao invés do combustão, porque é um carro maior, consome mais, ninguém quer ficar gastando combustível, né, desnecessariamente. Então você tem já os principais Haval H6, Song Pro, Song Plus, Song Premium, tem o Jayco 7, todos eles, tudo marca chinesa, alcançando já a preferência. Quem vai comprar SUV médio hoje no Brasil, tirando o Compass, só vai ter praticamente eletrificado. Taos vende menos, Equinox vende menos. Se é eletrificado, já está vendendo mais. Então isso aí já é uma inversão total do que era há pouco tempo. Vamos tentar usar essa sua bola de cristal que sempre acerta aí, Marcão. Como que você vê o nosso mercado daqui a 10 anos com a eletrificação? Porque muita gente que me para na rua para perguntar, vê a gente falando nas redes sociais também sobre eletrificação. Não, isso é um pico, é uma bolha, já tudo se acomoda, vai acabar esse pico e as pessoas vão ter consciência de que o carro combustão é mais confiável. A minha leitura é exatamente oposta, mas eu queria saber de você, como que você vê? O Brasil vai estar mais eletrificado, vai ter esse share, esse mix mais forte da eletrificação? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. É uma pergunta muito incipiente ainda. De $1 bilhão, podemos dizer. Antes era 1 milhão, né? Eu acho assim, essa chegada rápida das chinesas, a boa aceitação. O brasileiro, ele não é um consumidor preconceituoso. Ele olha para uma marca nova,
ele aposta nessa marca nova. Você vê aí a BYD, 180 concessionárias. A GWM, se não me engano, tem 100 e poucas concessionárias. Já tem mais do que muita marca em pouco tempo. Então eu acho que essas chinesas vão estar aqui daqui 10 anos com boa estrutura, já tem concessionária e já está vendendo carro. Então acho que elas vão achar o lugar delas ao sol, e eu acho que a mesma coisa que aconteceu fora ainda não aconteceu aqui, mas vai acontecer. Marcas tradicionais precisam se reinventar, oferecer o que o consumidor quer, e o brasileiro está ficando exigente. Isso é coisa digamos assim, da globalização, né? Você vê o que tem lá fora, antes você ficava com um portfólio aqui antigo, né? O meu carro está ali 10 anos atrás. Hoje o consumidor não aceita mais isso. Ele sabe o que tem lá fora. Eu até vejo, Marcão, como... não como muita gente coloca também, você acha que o cara vai trocar o motor a combustão pelo motor elétrico? Não. Mas vai ter um segmento no mercado elétrico e vai ter um segmento no mercado a combustão. Vai ter um mix. Claro que a combustão durante muito tempo aqui no Brasil, principalmente, vai ser maior. Mas vai ter um número bem razoável de eletrificados, como a gente vê no resto do mundo. Exato. Então, acho que não é uma questão, vai ser esse ou aquele, não. Vão conviver. Vai ter o Android e o Apple CarPlay, né? O cara vai ter o seu celularzinho da Apple, vai ter o Samsung, ou vai ter o Xiaomi, enfim. Eu acho que eles vão conviver dentro do... E quem vai mostrar isso, na verdade, é o mercado. É o mercado. E principalmente, quem mora em São Paulo, acho que cidades grandes que têm condição de ter eletroposto. A energia no Brasil, a gente tem muita energia. A gente só não gera tanta energia. Mas nós temos energia limpa e renovável. Então é fácil de você gerar energia para abastecer o carro sem impactar o meio ambiente também, que é um problema lá na Europa, né? Eu não quero usina a carvão, eu não quero termoelétrica, a gente tem aqui hidrelétrica. Então a gente pode gerar bastante energia para abastecer os carros de uma forma sustentável. Por isso que eu sou bem otimista aí com a eletrificação. Eu acho que, mesmo convivendo, a eletrificação vai se destacar muito ainda. Essa é a minha leitura. Vamos viajar para a Patagônia um pouco agora? Vamos. Tomar um bom vinho argentino, pegar um pouquinho de frio, menos 2 graus que a gente pegou lá. Picapes, né? A gente vê também que, junto com SUVs, de algum tempo para cá, o próprio Ravix falou aqui na participação dele que o mercado de SUVs chega já a 35% do total de vendas no Brasil. Imagina, 1/3 dos carros. Sedãs, eu escrevi hoje uma matéria sobre sedãs, é 10% do Olha mercado. Só, olha como virou essa chave. Virou. Né? O sedã tinha preferência, as peruas a gente já nem fala mais, coitada. A gente adora peruas, mas já são dinossauros aqui, infelizmente. E o Ravix até colocou uma coisa interessante. Cláudio Ravix, que esteve com a gente, que é o diretor executivo da Volkswagen na comunicação e também na sustentabilidade, ele comentou que as pessoas, na verdade, trocaram as peruas pelos SUVs, por causa de altura em relação ao solo, ao espaço interno, se sentir mais seguro e tal. Mas a picape também ela teve um crescimento grande e montadoras apostando nesse segmento. Você vê, líder de mercado, a Fiat Strada, né? Durante muito tempo foi o Onix, né? Eu acho que durante 5, 6 anos, né? Teve essa liderança, mas ninguém ia imaginar que uma picape, né? Claro, uma picape compacta e tal, mas de qualquer maneira, uma picape líder de mercado que é a Strada. Como que você vê esse segmento de picapes? E queria que você falasse um pouquinho também do que a gente viu lá com a linha Tremor. A picape ela é a base de um país que é tão grande como o nosso e é um veículo versátil. Você vê que nas cidades, todo mundo gosta de picape. Na cidade, você pode não ter espaço para estacionar, mas de repente, se uma couber na sua garagem, você compra. Tá aí a Fiat Toro, que tem uma história bem interessante, né? Sabe que o projeto da Toro foi feito no Brasil, em cima da base do Renegade do Compass, lá, a plataforma, e aí eles levaram para a Itália para aprovar. Quando os executivos chegaram lá, né, o board lá da Fiat falou, olha, se der errado, a cabeça de todo mundo vai rolar. Olha só, que aposta. Porque é um projeto... Que carro é esse? Ele é um SUV com caçamba? E não existia esse segmento aqui no Brasil de picapes médias, um intermediário entre o compacto e a média, né? Exato. E aí ela é uma picape boa porque vai para a cidade, cabe numa vaga normal do shopping. E aí você vê, o brasileiro compra, ela é a mais vendida desse segmento que não é chassi. Ela é uma picape monobloco compacta. E a Maverick e a Tremor vêm nessa linha, né? A Maverick é importada, e ela é compacta, cabe numa vaga normal, tem motor com potência, tração integral,
E aí a linha Tremor é uma divisão ali com apelo mais esportivo. Eu achei mais off-road, né, na verdade. Mas eu achei uma boa jogada. Mas esse tipo de picape, Montana, a Maverick e a Toro é que é o grande segredo aí para esse segmento. E a Volks vai entrar nessa também, né? E já que estamos falando em viagem, né? Mais uma, em Dallas, o ano passado, a gente testou a Ram. Né? Como que você vê a Ram dentro desse contexto? Porque eu vi sempre, principalmente nos Estados Unidos, a Ram como uma marca muito icônica, muito emblemática, né? Que faz parte da história, junto com a F-150. A F-150, a gente sabe, é a mais vendida do planeta, né? A gente sabe que é a desde picape os anos 80, né? eu acho que tem 45 anos de liderança, né? É isso, né? E eu falei ali, estava falando de segmentos de picape, mas eu via sempre a Ram como um objeto de desejo. Como que você vê a Ram aqui no Brasil? Eles trabalharam bem essa imagem da marca, né? Do carneiro e tal, um objeto de desejo. Tanto isso que você está falando é verdade, que a Rampage é derivada da Toro e vende bem, aí vendendo quase 3 mil unidades por mês. Então, você somar a Toro e Rampage, dá 7 mil unidades por mês. Então, eles pegaram um produto que já tinha na prateleira, deram uma boa embalada nela, né? Acabamento, tecnologia e emblema, e aí eles colocaram no mercado. Você vê o quanto que funcionou bem. E agora a Ram vai ter uma novidade, né? Ela vai ter uma picape também ali do perfil médio, que é o que o brasileiro mais compra, para concorrer com a Hilux, para concorrer com a S10 e com a Ranger. A Ram vai ter um produto novo aí nesse segmento que a gente chama de médio aqui no Brasil, né? Eu quando falei, isso acontece, e o legal é dar errata na hora e não depois, né? Eu falei Ranger, mas foi F-150 Tremor e foi a Maverick Tremor, né? Ele, como é muito educado, ele não quis me corrigir aqui ao vivo, mas tudo bem. Indo agora para o nosso último lançamento, né? A gente esteve nos Estados Unidos, em Detroit. E Detroit, a gente sabe que tem uma história muito grande, berço da indústria automotiva. Grandes marcas. Grandes marcas, e a GM aproveitou todo esse território para mostrar uma linha de produtos muito grande para a gente, tudo apontando também para a eletrificação e com algumas marcas que a gente não vê aqui pelo Brasil, como o Cadillac, né? Que a gente teve a oportunidade de testar, o Escalade maravilhoso, né? E falando não só de produto, mas na verdade o mote principal da nossa visita não era produto, mas sim tecnologia, né? A navegação pelo Super Cruise. Como que você vê essa integração hoje que a gente vê muito grande das marcas, Marcão? Menos preocupadas em falar da mecânica, da suspensão, da motorização, mas usando como plataforma a tecnologia. Eu acho que esse evento, nós somos jornalistas, então a gente é crítico por natureza. Esse evento foi para mostrar o quanto a GM tem de bagagem tecnológica, o quanto ela desenvolve, não que necessariamente a gente vai ter aqui, mas é o quanto eles têm de desenvolvimento de tecnologia. Eles vão fazer uma bateria mais eficiente, mais barata daqui 2 anos, né, em parceria com a LG, por exemplo. Eles mostraram a tecnologia útil, que faz uma base de carro pequeno, médio, grande, de 200, de 300, de 500, de 1.000 cavalos. Então, modular, né? É modular pela plataforma. Exato, eles queriam mostrar isso pra gente. É uma resposta a primeiro ponto que a gente falou no começo do programa. É uma resposta ao chinês que tem muita tecnologia, é rápido, é ágil, e a GM fala, opa, peraí, nós temos 100 anos de tradição, só na Cadillac eu tenho mais de 100 anos, e esse produto meu tradicional, eu estou mexendo, estou trabalhando, e aí eles têm, reposicionando a Cadillac, que já foi uma marca de luxo, de objeto de desejo, hoje não é mais, mas eles querem que volte a ser. E tecnologia eles já têm. Então eu fiquei impressionado. A gente foi lá no Tech Center, né? Tudo americano muito grandioso em tudo. Eu fiquei impressionado com o que eles têm de tecnologia para chegar. Então eu acho que a gente vai ter a Cadillac aqui em 2026, não para volume, mas aquele carro que você, nossa, eu queria ter um Cadillac. Esse daí, ó, tem o Optiq, né, que a gente dirigiu, menor, tem o Celestiq, que é aquele sedã maravilhoso que a gente viu lá, que é o carro que pode custar $1 milhão. É um carro para poucos, mas é igual um Porsche, né? Você vai ver ali na rua e vai falar, pô, eu queria ter um Corvette. O cara do Volkswagen olha pro Porsche. Né? A gente andou no Corvette E-Ray, primeiro híbrido com motor V8. Então, tudo que tinha de tecnologia, a GM trouxe nesse evento pra gente, para nos impressionar e mostrar, marcar a posição. E conseguiu. E outra coisa que impressionou muito a gente, nessa visita ao Tech Center, foi a primeira vez que eu tenho uma visita a um centro de tecnologia
funcionando, ou seja, com as plataformas ligadas em funcionamento, com o engenheiro na outra ponta da linha, porque estava tudo em trabalho remoto, mas com as plataformas ligadas ao sistema de computador, IA, enfim, em cima de uma bancada, e eles fazendo testes e a gente acompanhando esses testes. Normalmente eles não deixam a gente filmar. Você pode visitar, mas não pode filmar. A gente pode fazer gravação, vocês vão ver isso aqui no Máquinas na Pan, vão ver lá no R7, no Auto Show, vai ver. E para mim isso me chamou muito a atenção. Na verdade, eles queriam realmente divulgar isso. Não era uma coisa... Ou seja, o que é mais importante? Manter em segredo ou fazer essa divulgação? Eles ficaram balança bem no equilíbrio, muito bem feito. E dentro desse equilíbrio, eles priorizaram a divulgação nossa para mostrar toda essa tecnologia embarcada que hoje a General Motors tem à disposição do consumidor. Quando a gente foi para Dallas, você criticou muito a qualidade das vias públicas. Eu queria saber se segue a mesma crítica sua às qualidades das vias públicas que você viu lá no caminho de Detroit para Birmingham. Pois é, ali, né? Eles têm uma estrutura viária tão impressionante, né? Muito, né? As freeways. Qualquer coisa que você vai fazer lá nos Estados Unidos, é 20 quilômetros, 40. A gente estava a quase 40 quilômetros do local do nosso evento, pegando uma estrada que em 40 minutos você está lá. Impecável, né? Impecável. É que é um país que foi criado para o automóvel, né? Foi desenvolvido na base do automóvel, e para todo lugar que eles iam desenvolver, já cria a via, coletora, a avenida, a rua, toda a estrutura já para você ter um automóvel e poder se deslocar. Tanto que lá em Birmingham eu não vi um ônibus, né? Transporte coletivo, não vi nenhum. Então, tem lá no centro de Detroit, em geral tem nas grandes cidades, mas nas cidades médias e pequenas nos Estados Unidos não tem ônibus, não tem. E para o Marcão, essa qualidade da estrutura viária, ela só vai ter uma crítica positiva se em algum momento passar alguma dessas vias próximo de um Walmart. Se o Walmart estiver nesse caminho, a vida desse cidadão aqui está repleta. Se estiver longe, aquela via pública, esse desenho, né? A engenharia de tráfego, ela já não está tão boa. Isso, se for tarde, umas 10 da noite, dá para tempo de ir no Walmart, a gente vai. Sensacional. Marcão, vamos trazer isso para o Brasil. Do que você viu lá fora, agora, principalmente com a Tremor e tudo isso que a gente testou, o que a gente pode esperar aqui no Brasil desse line-up também da GM? Porque eles falaram, talvez, pode ser, alguns eles falaram, perguntaram até pra gente, eu tive pergunta de 2 executivos para mim, como que você vê a chegada de um Cadillac no Brasil? Você acha que é um brand name que vai fazer sucesso? Então eles deram alguns spoilers do que eles estão pensando em trazer. Na tua leitura, o que pode vir para cá? Eu acho que o que pode vir para cá é o Cadillac Escalade, que hoje é o produto mais... É o Cadillac Eldorado dos nossos tempos, né? É um SUV grande, ele é enorme para a nossa rua, mas tem mercado para tudo aqui, né? Os SUVs já estão grandes também. Então eu acho que vem o Cadillac Escalade para posicionar, mas acho que aqueles SUVs médios ali, como o Optiq, que cabe aqui, né, no nosso padrão viário, ele também tem chance de vir. Devem fazer algo muito como faz a Lexus. Ela não põe dentro de uma concessionária Toyota um espaço da Lexus. Ela cria, em algumas cidades que você tem um nível de renda mais alto, ela coloca uma loja lá, por exemplo, aqui em São Paulo, nos Jardins, põe uma concessionária Cadillac, posiciona, Cadillac é General Motors, e aí consegue trazer um ou outro para vender a tecnologia. Olha o que o seu GM tem, esse carro também tem, né? Pega um Equinox, que é o meio do caminho entre, né, um carro compacto da GM e um de luxo. O que você tem ali que está no Cadillac? Então, acho que é por esse caminho aí. Do que você viu lá, qual te chamou mais atenção? Qual aquele carro que você queria estar andando agora aqui da Jovem Pan até a sua casa? Acho que eu gostei mais do Corvette. Eu gosto de esportivo, mas não de super esportivo. Então eu gosto do... O Corvette é quase um super esportivo. E eu fiquei muito impressionado. O motor V8 com motor elétrico. Você vê que pode ser legal e ao mesmo tempo pode ser eficiente. Então eu acho que aqueles 655 cavalos, aquele nosso passeio de 10 minutos lá, eu queria andar um pouquinho mais. Você sabe, Marco, algumas marcas me impressionaram exatamente por esse foco na tecnologia, no consumidor, e tirando um pouco aquele DNA mais raiz, né, e mais conservador. Eu acho que nada pode ser extremamente conservador. Você tem que ser moderado em tudo na vida, né?
A gente viu isso com a Porsche quando foi para a eletrificação. A gente viu isso com uma Ferrari quando lançou um SUV elétrico, SUV híbrido. Imagina, você nunca ia imaginar uma Ferrari, né? Que o DNA dela, do cavalinho rampante, é de motor, né? Ainda mais com o nome que tem, né? Ainda mais com o nome que tem, entendeu? Não sei se Enzo Ferrari teria aprovado isso, mas é seguindo uma linha, uma tendência de mercado, né? Ou seja, no final da linha o que tem que acontecer é vender produto, não adianta ficar na poesia, né? Só na imagem. É um caso de Cayenne e Porsche, né? A Porsche também não tinha SUVs e estava falindo. O Cayenne salvou a Porsche da falência. É o carro, qual que vende mais? Acho que no Brasil deve ser o Macan, né, que é um SUV menor. Mas você vê, o SUV acabou salvando muita marca, não foi só a Porsche, não. Verdade. Muita gente pergunta uma coisa que eu quero passar para você. Como que você vê e o que deve ser feito, Marcão, numa grande cidade como São Paulo, para melhorar a infraestrutura elétrica viária? Porque a gente vê um crescimento muito grande da eletrificação, mas ainda vê um gargalo. Claro que está aumentando, mas a venda de carros também está aumentando a quantidade de carros na rua. O que poderia ser feito? Eu não sei se pela iniciativa privada ou se o governo poderia fazer alguma coisa, que em geral não acontece isso, né? Para melhorar pontos de recarga. Porque ainda é um gargalo para muita gente, por isso que as pessoas preferem esse primeiro contato com o híbrido, né? Que é um motor a combustão, que você teve algum problema, você para num posto de gasolina, e o 100% elétrico ele ainda tem meio. Você vê alguma solução a curto prazo? Curto prazo eu não vejo. Não, porque a cidade já é muito congestionada. A gente tem um problema dos fios que estão aí, né, pelos postes e causam problema. A gente já tem tecnologia para enterrar. Olha, eu falo isso, a gente é jornalista há tanto tempo. Eu lembro na época da faculdade já tinha um projeto para enterrar os fios de São Paulo. Já tem 20 anos isso e até hoje não enterraram esses fios. Então aqui a coisa é muito lenta. Eu acho que acaba... A iniciativa privada é que dá um jeito e põe pontos de carga, que hoje já são pagos, de alta potência, mas é algo que ou a iniciativa privada faz ou ninguém faz. Infelizmente, nessa visão eu não sou muito otimista, não. Marcão, para finalizar, só para não dar spoiler, que já vai todo mundo ver em rede social, mas até para a pessoa saber como que está a tendência do mercado, que é um pouquinho desse sinal. O que tem de lançamento para frente aí? O que você lembra que a gente já tem convite para conhecer? A gente vai ter a nova geração do Kicks, é um carro que vai mexer muito no mercado. O Kicks tem quase 10 anos, saiu em 16 e sempre vendeu muito bem, né? Então agora a Nissan está se renovando e eles vão fazer um outro produto. Então o negócio ainda é SUV, você falou 35%. A Renault está num processo de relançamento agora, né? Até o CEO global saiu, né? O Luca de Mel deixou a Renault, mas ele deixou um plano, que é o plano de mudança de produtos. Eles têm a parceria com a Geely, então isso vai mexer muito. A GAC chinesa está vindo com muita força, então em breve a gente vai testar, andar com esses carros. Vai ser como um nível da BYD, como um nível da GWM. Tem vendo da Titano, que eu lembrei agora. Tem a Fiat Titano, vai ter esse produto da RAM ainda até o final do ano, que eu estou me lembrando, e a GM também está renovando o portfólio que ela já tem aqui. Primeiro vai ser o Tracker novo, depois vai ser o Onix e o Onix Plus, tudo vem esse ano, e os pequenos elétricos da GM também, que é o Spark EUV e o Captiva, né, que são 2 carros que tem lá na China e eles vão trazer para cá, para começar a acelerar a eletrificação. Então se ligando na tomada aí. Vocês entenderam porque o Marcos Camargo está sempre comigo aqui, né? O cara tem um raio-x do mercado na cabeça impressionante, realmente um craque da indústria automotiva, um grande parceiro de viagem, um cara com quem eu vou também no Walmart, não posso falar, aprendi com ele a história de Walmart, né? Mas, Marcão, super obrigado por estar aqui com a gente e vamos atualizar mais, vamos sempre fazer esse update. A gente chama na indústria automotiva do facelift do carro, aqui a gente fala de fazer um update de software aqui no Ligados na Tomada. Obrigado mesmo, Marcão. Eu que agradeço, prazer sempre estar aqui na Jovem Pan, que eu acompanho, né? Sou o internauta, seguidor, então é muito bacana. Obrigado, Alex. Valeu, gente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.